Queridos, graças e paz, amém? Vamos ficar em pé para a gente ler o texto da palavra? Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Amém? Lucas 5. E aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando então acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos exaltar e glorificar o teu nome. E nós apresentamos a Ti, ó Deus, nessa hora, o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor possa levar cativo a obediência de Cristo Jesus. Nada, Deus, possa tirar a nossa atenção, Senhor, nos mover do foco, a Deus, de sermos alimentados, de sermos abençoados com a Sua palavra. E na autoridade do Teu nome, nós pedimos que o Senhor venha cercar este lugar com os Teus anjos estejam ministrando em nosso favor. O Teu Espírito, ó Deus querido, esteja agindo sobre o nosso coração, trazendo graça, ó Deus, em nome de Jesus, falando conosco, ministrando a nós, ó Deus, que a palavra é Sua, é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem faz, e nada temos, nada somos, mas o Senhor é que tem palavras de vida eterna. Então repreenda, Senhor, na autoridade do Teu nome, toda ação demoníaca, maligna, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se sentar, amados do Senhor. As crianças, cadê as crianças, gente? As crianças, elas podem descer, elas podem ir lá para as tias, para o culto delas, né? Se tiver crianças aí, quiserem ir, pode ir. Se quiser ficar com o pai, com a mãe, também pode, não tem problema. Mas se elas forem para o culto delas, elas serão melhor assistidas, né? Amém? Muito bem, queridos, o texto começa falando sobre pesca, né? Quem é que pesca aqui? Levante a mão, quem é que pesca? Tem costume de pescar? Irmão Ideobrando tem, o jovem aqui também. Mais alguém tem costume de pescar, sair, pescar? Né? O máximo que eu consegui pescar foi naqueles laguinhos que tem pasque-pegue, né? E aí você fica ali umas 2 horas, né? E aí você pega um peixinho, mesmo assim tem que devolver. Não adiantou muita coisa, não. Né?
Foi quando? Foi em julho agora, né? Julho a gente saiu para dar uma passeada, e a gente foi para um hotel que tinha esse tal de Pesca e Pague. Aí a gente foi todo animado, né? Pegamos as varinhas e tal, pegamos a ração, a isca, né? A isca era uma ração de peixe. Você tinha que molhar na água e fazer umas bolinhas, prender no anzol. Só isso aí a gente levou uma meia hora para fazer. Meu Deus do céu, como é que faz isso? A bolinha tem que ser pequena, a bolinha tem que ser grande, muito molhada, pouco molhada, a gente jogava lá dentro da água e ela ia embora, a gente fez maior, foi uma coisa. E fomos lá para o lago, eu e Elisete. Legal. Aí colocamos as nossas varinhas lá na água e estamos esperando, daqui a pouco nós somos atacados. Nós somos atacados por pato, e mas o que era aquele negócio lá? Cisne, né? Os patos e os cisnes começaram a cercar a gente, rodear a gente, de um lado para o outro, e a gente teve que espantá-los, né? Ou enganá-los, indo para um outro lugar, para a gente tentar pescar alguma coisa. Passado aí, acho que umas 2 horas, a gente não conseguiu pegar absolutamente nada. Aí Elisete falou, desistiu, foi embora, né? E aí eu fui levar ela até lá em cima, e o Lucas desceu. Quando eu cheguei, o Lucas estava num outro lugar. Os patos e os cisnes tinham avançado nos lugares onde a gente tinha colocado a ração dos peixes, e eles tinham comido tudo, né? E ainda partiram para cima da gente. Então foi assim, maravilhoso, aquela experiência de pesca, né? Eu não sei se já passou por isso, né? Que a gente fica ali, tenta, querendo desestressar, descansar um pouquinho, e a gente não consegue absolutamente nada. O texto trata, irmãos, do chamado dos discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João e André. Eles eram pescadores, estavam lá na praia, né? André não é citado nesse texto, mas nos textos paralelos, André é citado, né? E quando você olha para o chamado de alguns homens e mulheres de Deus, tanto no Antigo Testamento e outros textos, você vê que eles são sempre chamados e tem um fato marcante, tem alguma coisa que marca aquele chamado, tem algo que chama a atenção, né? Quando você olha, por exemplo, para o chamado ministerial de Isaías, Isaías estava no templo, e ali ele vê a glória do Senhor se manifestando, ele vê os anjos de Deus, né? E ali ele é impactado, ele ouve a voz do Senhor, uma benção. Quando Jeremias também foi chamado, Jeremias se coloca diante de Deus e diz, Senhor, eu não posso fazer isso, eu sou uma criança. E o Senhor fala com ele algo forte, profundo, olha, eu te consagrei, eu te chamei desde o ventre de sua mãe, eu chamei você. Não tem muito tempo, a gente estava falando aqui sobre Moisés, né? A gente viu o pastor Evander falando sobre Moisés, acredito que o Guto também tenha pregado a respeito disso. O chamado de Moisés, onde ele se dá ali naquele monte, debaixo de uma sarça que ardia. Então tem algo sobrenatural, tem algo marcante na vida daqueles homens, né? E aqui o Senhor, eu acredito que o Senhor quis fazer algo também marcante na vida de Pedro, de Tiago, de João, que mostrasse o quanto o ministério deles seria abençoado, quanto o ministério deles seria abençoador, quanto esse ministério seria frutífero em Cristo, né? Deus quis marcar o chamado deles. Eles nesse momento aqui, eu acredito que eles estavam até um pouco à parte, né? Jesus está falando com uma multidão, a multidão o espremeu na praia, era muita gente. Ele pega o barco emprestado de Pedro, leva para a praia, ele fica ali em cima, sentado, e ali não tem como a multidão o apertar. E eu acredito que Pedro, Tiago, João, André, eles estavam, tipo assim, né? Jesus está ali onde o pastor Guto está, e eles estão aqui, eles estão lavando as redes, Eles tentaram a noite inteira pegar algo e não conseguiram nada. E eu acredito que eles estão, naquele momento ali, bem apáticos àquilo que Jesus está falando. Eles estão abatidos, estão cansados, não pegaram nada, estão frustrados, né? Eu não peguei nada, mas eu não fiquei frustrado não, fiquei feliz, que foi só para brincar.
Mas para eles era diferente. Para eles era sobrevivência. O peixe era não apenas para ser vendido, né, como também para a própria subsistência deles, da casa, do lar. E eles estão frustrados, desanimados. O nosso Deus, irmãos, nosso Deus age de maneira abundante, né? Nosso Deus é maravilhoso demais. Nosso Deus, ele faz coisas sobrenaturais, extraordinárias. Ele é o Deus do exagero, não é verdade? Deus não exagera. Quantos são muito abençoados pelo Senhor aqui? Levante sua mão. Glória a Deus, nós somos muito abençoados pelo Senhor. Deus exagera com a gente. Olha só, o amor dele. A medida para o amor de Deus? Não, a gente não consegue medir o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. O amor dele é ágape, é forte, é sacrificial, é grande. A gente não consegue medir o amor de Deus. A gente não consegue expressar esse amor porque ele é maravilhoso demais. Vamos para a misericórdia de Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz a respeito da misericórdia. Elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Ou seja, a misericórdia de Deus na nossa vida não se esgota, né? Se hoje à noite Deus chegou no limite com você, né, mas Ele vai renovar a misericórdia dEle na sua vida amanhã de manhã. Graças a Deus, amém, queridos? Graças a Deus a misericórdia dEle se renova, né? A graça dEle, a gente leu no início, a graça dEle nos basta. A graça dEle é suficiente para nós, né? Assim é o Senhor, exagerado. Olha a água, Ele é fonte de água viva, né? Quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Então ela também vem, nos sacia, nos abençoa, assim como o pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então Deus é tremendo, Ele é maravilhoso demais, né? Se as vasilhas vazias daquela viúva, né, não acabassem, o azeite continuaria a ser derramado. Não é verdade? Ela limitou o agir de Deus ali, não foi? Porque quando ela pede mais vasilhas aos filhos, o filho fala, acabou mãe, não tem mais vasilha. Aí o azeite parou de ser derramado, não foi? Mas se tivesse mais vasilhas, Deus ia continuar ministrando, derramando, abençoando. E os pães, da multiplicação dos pães. 5.000 homens comeram, fora as mulheres, fora as crianças, né? Sobraram 12 cestos cheios. E se tivessem lá mais pessoas, todas elas iriam comer, todas elas iriam se fartar. Então conseguem perceber que Deus é assim, é tremendo, Ele é exagerado para conosco, né? E o chamado de Deus para nós não é diferente disso. O chamado de Deus para nós, era isso que Ele queria mostrar também a Pedro, a Tiago, a João, a André. O chamado de Deus para nós é abundante. Deus não chamou você para ser uma figueira seca. Amém, irmão? Fala para o teu irmão assim, ó, Deus chamou você para ser frutífero. Fala com ele. Deus chamou você para ser frutífero. Deus chamou você para ser abençoador na presença dEle, né? O chamado de Deus para nós é um chamado de multiplicação, é um chamado de crescimento, é um chamado frutífero. Lá desde o Éden, irmãos, desde o Éden, quando o Senhor chamou o homem, o Senhor falou assim, ó, cresçam, multipliquem-se, sejam fecundos, dominem, liderem, governem, né? Deus estava dando tudo ali que aquele homem, que aquela mulher lá no jardim do Éden precisava, né? Vocês estão vendo? Deus agindo, Deus não nos dá no limite, Deus não nos dá, né, pouco. Deus, quando chama a gente para a sua obra, para o seu ministério, Ele quer que você seja muito abençoado. Ele quer que você seja muito abençoador, né? Ele quer que seu ministério cresça e seja frutífero. Eu gosto muito da oração de Jabes, está lá em, acho que é 1 Crônicas ou 2 Crônicas, capítulo 4. Né? Quando Jabes ora a Deus, e Jabes ora assim, Senhor, eu quero ser muito abençoado. Eu quero ser muito abençoado. Essa foi a oração de Jabes, eu quero ser muito abençoado. E eu quero pedir que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Eu quero pedir que o Senhor coloque sobre mim a sua mão,
e me livre do dia da angústia, do dia da aflição, do dia do mal. Essa foi a oração de Jabes. E a palavra de Deus diz que ele foi o mais ilustre de todos os seus irmãos, ainda que, pela leitura do texto, a gente subentende que a mãe dele morreu, né, no momento em que estava dando a luz a ele, não é isso? Mas ele foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. Então ele viveu esse alargar, né? Ele viveu esse alargar das fronteiras, ele viveu essa bênção abundante de Deus sobre a vida dele. E assim como Deus o abençoou, Deus quer abençoar a mim e a você no seu ministério, na nossa caminhada. Amém? Você recebe isso para a sua vida? Abre a sua Bíblia aí, Isaías, capítulo de número 54. Deus tem uma palavra para compartilhar com nós, com a gente, né? Isaías, capítulo de número 54. Isaías 54. É uma profecia para o povo de Israel, depois que eles saem do cativeiro, né, lá da Babilônia, quando eles começam a se reafirmar como povo, como nação. Mas a palavra do Senhor para eles é essa assim, ó. Se você não achou, presta atenção. Canta alegremente, ó estéril, tu que não destes a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveres dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. É uma referência entre os judeus e os gentios. Gentios somos nós, né? Deus está dizendo que nós teremos muitos filhos. E ele diz no versículo 2, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que povoem as cidades assoladas. Amém? O texto continua, não dá para a gente ler, mas se depois você quiser ler na sua casa, faça isso. Mas diga para o seu irmão aí que está à sua direita, à sua esquerda, expressão, você transbordará. Amém? Você transbordará. Aleluia. O Senhor está dizendo, vocês terão muitos filhos. Alarga o espaço da tua tenda, crente, em nome de Jesus. Avança, cresça, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Para a gente atentar para o chamado que o Senhor tem para nós, né? Baseado nesse texto aqui que a gente leu, o primeiro, de Lucas capítulo 5, a gente vê algumas coisas para compartilhar com os irmãos, né? A primeira coisa que o Senhor Jesus falou para aqueles pescadores, né? O Senhor chama a Pedro e os demais e fala com eles assim, olha, vá um pouco mais profundo. Foi o que o Senhor falou para Pedro. O passa-te ao largo, né? Que na maioria das Bíblias está passa ao largo, né? Em outras está a versão de vai mais profundo do mar, né? Ou vai mais para frente um pouquinho. Essa foi a orientação do Senhor Jesus para aqueles pescadores. Vai um pouco mais profundo. Vai para onde as águas são mais fundas. Vai para onde as águas são mais fundas. O teu milagre está em águas mais fundas. Se eles continuassem ali naquele lugar onde eles estavam, eles não iam viver o milagre, nem iam receber o exagero de Deus. Mas o Senhor falou com eles assim, ó, vai para mais fundo. Vai para onde as águas são mais fundas. Sai desse lugar aí onde você está. Vai para águas mais fundas. Você está percebendo? Sai desse lugar que você está. Vai para águas mais fundas. Eu não quero trazer peso para você, não. Eu quero só inspirar você e eu quero motivar você. Eu não quero trazer peso que você a todo custo você tem que frutificar e a todo custo você tem que crescer e que tem uma exigência sobre a sua vida de crescimento. Não. João 15 diz que se você estiver ligado à videira verdadeira, você vai dar muitos frutos. Amém? Se tão somente a gente estiver ligado à videira verdadeira, nós daremos muitos frutos.
Mas Deus está dando essa orientação para mim e para você. Está dizendo assim, ó, vai mais profundo. Vai para as águas mais fundas. Se você quiser continuar pescando girino, quem é que já pescou girino aqui? Levante a mão assim. Teve alguém? Meu irmão Ideobrando já fez tudo nessa vida, né? É isso aí, irmão Ideobrando. Deus seja contigo, meu irmão. Já fez tudo. Está lá o irmão Ideobrando pescando girino. Tem gente que nem sabe o que é girino, né? Girino é o que vem antes do sapo, é o que vem antes da rã, né? É tipo um embrião, uma larva. Se você quiser continuar pescando girino, fica na margem. Porque na margem a gente vai continuar pescando girino o tempo todo. Mas se você quiser pegar baleias, meu irmão, se você quiser pegar os grandes peixes, não é? A gente precisa ir para águas profundas. A gente precisa ir um pouco mais profundo. Amém? Se a gente for um pouco mais profundo, a gente vai conseguir, né, pegar os peixes grandes que o Senhor quer nos dar, porque eles estão lá no alto mar. Não é verdade isso? Mas se a gente continuar na margem, a margem, irmãos, a margem é um lugar seguro. Não é? A margem é um lugar seguro, a margem é um lugar estático, né? A margem não tem perigo nenhum, é seguro demais. A margem é um lugar confortável, você não corre perigo, você não corre risco algum, mas também você só pesca girino. Mas se vocês sabiam que tem gente até que cria girino, põe girino dentro dos potes? Você criou girino também, irmão Isabel? Mas se você quiser, irmãos, avançar um pouco mais, se a gente quiser crescer um pouco mais, né, a gente vai precisar enfrentar as tempestades, a gente vai precisar enfrentar os perigos, a gente vai ter que sair desse nosso lugar de conforto para viver algo maior que Deus deseja e tem para a nossa vida, não é? E aí eu digo para você o seguinte, olha, vale a pena a gente ir para um lugar mais fundo, para a gente viver os milagres de Deus, para a gente viver o sobrenatural de Deus. Ainda que haja tempestades, ainda que haja perigos, mas vale a pena a gente ir para esse lugar mais perto do Senhor. Neemias estava numa condição muito confortável lá, como copeiro do rei. Para ele estava tudo bem. Mas ele um dia, o coração dele foi aquecido pelo Senhor, ele foi tomado por uma indignação. Não quero continuar aqui nessa condição cômoda enquanto os meus irmãos estão perecendo. E ele vai lá para a cidade de Jerusalém, onde só havia naquela época ruína, e um povo lá desprezado, para levantar os muros daquela cidade, para levantar a vida espiritual daquelas pessoas, para ser canal de bênção na vida delas. Ele fez isso, ele saiu desse lugar de conforto e foi. E meu irmão, eu digo para você, sai da margem, querido. Sai da margem, vai para o lugar mais fundo. Não deixe com que o medo, o passado, o fracasso, as decepções, não é? Te impeçam de ir para esse lugar mais fundo na presença do Senhor, não é? Mas sai da margem, porque Deus tem algo muito maior e melhor para você. Não é? Jesus atravessando o mar da Galileia teve uma tempestade terrível e os discípulos ficaram apavorados, mas quando eles chegaram do outro lado, né, Deus agiu poderosamente naquela cidade. E eu creio, querido, que você saindo do seu lugar, indo para esse lugar mais profundo na presença do Senhor, Deus vai te revelar coisas grandes e tremendas, amém? O teu milagre está em águas mais fundas. Se Pedro permanecesse ali, ele não ia conseguir viver aquilo que Deus tinha para ele. Então ele foi conduzido, o Espírito de Deus falou, e ele foi para esse lugar mais profundo, na presença de Deus. Deus quer se revelar mais a você. Deus quer se dar mais a você. E se você quiser mais dele, ele tem mais para te dar. Porque ele tem muito para dar para você. Ele quer se revelar, ele quer ter intimidade, ele quer ter relacionamento contigo. Hoje pela manhã não, na parte da tarde, no culto de 1h, né, a gente falou sobre Ezequiel 47, sobre as águas profundas, sobre águas profundas. Sabe que do rio, do trono de Deus, saía um rio. E aquele rio, ele ia para a área oriental, ia lá para o Mar Morto. E a gente sabe que no Mar Morto não há vida, né? Há muito pouca vida, por causa da quantidade de sal, que é muito grande.
Mas o texto de Ezequiel 47 diz que onde aquelas águas chegavam, ali havia vida. E a palavra diz que Ezequiel andou 200 metros e as águas foram pelos tornozelos. Ele andou mais 200 metros, águas pelos joelhos. E aí a Elisete não estava lá, não é? E aí eu até falei algumas coisas da Elisete. E eu falei, não sei se ela lembra disso, quando ela chegou aqui no Rio, primeira vez, uma das primeiras vezes que a gente foi para a praia, você lembra, amor? Você foi de calça comprida, sandália, essas coisas todas, assim, né? E aí você queria tocar nas águas, você lembra? Aí você arregaçou a calça até aqui assim no joelho, mais ou menos. Aí você foi lá bem devagarzinho, né? Para deixar a água bater em você. E quando a onda forte veio, você corria, né? Você ficou lá brincando daquele jeito. Você lembra, amor, desses dias? Então, Elisete de Belo Horizonte, mineiro, pouca experiência com praia. E quando viu a praia lá, assim, admirou daquilo. Mas ela tinha medo de entrar mais um pouquinho. E até hoje é assim. Quando a gente vai para a praia, né, a Zete, ela tem medo de águas profundas, né, amor? A gente foi para um lugar aí, não sei onde, que a gente foi para o Espírito Santo, Piúma. E Piúma de manhã cedo, você pode ir da praia até uma ilha, que fica, sei lá, mais de 1 quilômetro de distância, e a água está batendo em você, aqui na tua cintura, você pode ir tranquilo. Mas, dependendo da hora, o negócio vai ficar mais feio, né? Mas você anda, assim, muitos metros com a água pelo teu joelho, assim, no máximo do seu quadril. Né? Eu me lembro, você lembra, amor, quando os meninos eram pequenos? E a gente ia para determinadas praias, aí os meninos estão lá com a água ainda pela canela aqui, Elisete já estava gritando, sai daí, menino! Sai daí, porque você vai morrer afogado. Então, essa coisa assim de mãe, né? Esse cuidado da mãe. Sabe, queridos, às vezes Deus está chamando a gente, está pegando a gente assim na mão, está falando, vem meu filho, vem, eu quero te levar para águas mais profundas, eu quero levar você para o oceano do meu espírito, eu quero que você venha e mergulhe nas minhas águas, eu quero que você se relacione comigo, eu quero que você deixe eu controlar a sua vida, eu dirigir a sua vida, mas a gente tem medo e a gente não permite, né? Deus fazer isso com a gente. Mas olha, eu creio que Deus está movendo a mim, a você. Né? Deus hoje, queridos, pelo seu Espírito, quer inspirar você, motivar você para buscar mais de Deus. Para se aproximar um pouco mais dEle, da presença dEle, para ir mais fundo, para ir mais alto, para ir mais longe, para ir além. Porque se nós queremos, irmãos, resultados diferentes na nossa vida, a gente vai precisar fazer e tomar atitudes diferentes a partir de hoje. Porque a gente ora pedindo resultados diferentes, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas de antes. A gente continua na margem. A gente continua, às vezes, querendo sem se envolver tanto. A gente continua, às vezes, querendo não se comprometer tanto. A gente continua, às vezes, guardando algumas áreas da nossa vida, do nosso coração, né, só para a gente, não deixando Deus entrar. Deixa Deus entrar na sua vida. Abre o teu coração, deixa Ele agir. Se entregue a Ele totalmente, plenamente. Fale com Ele, Deus, eu estou aqui. Faz da minha vida aquilo que o Senhor deseja e quer. E eu sei, irmãos, que Deus tem muito mais para fazer na minha vida e na tua vida, pela glória e honra do Senhor. Você crê nisso? Você crê em nome de Jesus? Glória a Deus. O milagre, queridos, também está nos lançar as redes. O milagre está em águas profundas, mas o milagre também está em lançar as redes. E Deus está chamando a gente para lançar as redes. Naquele dia, o mar não estava para peixe, vamos dizer assim, né? Naquele dia o mar não estava para peixe. Porque aqueles homens ralaram a beça. E eles eram profissionais, não era como eu, como você. Eles eram profissionais. Eles lançaram a rede de um lado, do outro, e nada. Era aquele dia que tudo dá errado. Você já viu um dia assim, tudo dá errado? Desde manhã cedo, tudo dá errado. Era o dia mau. Efésios fala do dia mau. Se prepare para o dia mau. Tem que ser revestido da armadura de Deus contra o dia mau, não é? Esse dia que as coisas não dão certo mesmo e a gente continua só pela graça do Senhor, não é?
É aquele dia que está lá no Salmo 127. Inútil vos será dormir tarde à beça, acordar cedo pra caramba, trabalhar pacas e não receber nada no final do dia. Não é verdade? Já viveu essa história? Não é? O Salmo 127 diz isso. Aí o Salmo continua dizendo assim, ó, mas os seus amados ele o dá enquanto dormem. Enquanto dormem. Não é que a gente vai ficar, não se aproveita da situação para ficar em casa assistindo televisão a tarde toda, nem dormindo até meio-dia não, vigia, viu crente? Em nome de Jesus. Mas o resultado daquela pesca lá dos pescadores foi de cansaço e abatimento. Aí preste atenção numa coisa. Quando você trabalha querendo fazer as coisas na sua própria mão, você cansa. Mas quando você deixa Deus trabalhar na sua vida, você descansa. Não é verdade? Por que a gente se cansa tanto querendo fazer coisas que no nosso próprio braço a gente não vai conseguir? Aí está lá os pescadores a noite inteira ralando, não conseguiram nada. O Senhor falou para eles, lança a rede do outro lado. Lança a rede do outro lado. Sob a tua palavra. Debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. E a palavra de Deus tem autoridade e tem poder. Amém, irmãos? Ela tem autoridade e tem poder. Os céus e a terra foram criados por meio da palavra. Haja luz e houve luz, né? Lá estava o Senhor falando e as coisas iam acontecendo. Pela palavra de Deus, irmãos, Jericó caiu. Não é verdade? Pela palavra do Senhor, mortos ressuscitaram. Pela palavra do Senhor, paralíticos andaram. Lembra lá do paralítico na porta do templo? Pedro e João vão lá e falam para aquele homem, não temos prata, não temos ouro, mas nós temos a palavra de Deus. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. No mesmo instante, aquele homem levantou, deu um salto, foi glorificar a Deus, foi louvar a Deus. Porque a palavra tem poder. Então, se eu agir pela palavra, eu vou conseguir viver o meu milagre. Aí, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra você já tem. Amém? Quem tem a palavra de Deus aqui no seu coração, na sua mente? A palavra você já tem. Quando Pedro estava tendo os seus pés lavados por Jesus, Pedro falou assim, Senhor, não me lave só os pés, mas lave-me também a cabeça e as mãos. E aí Jesus disse para ele assim, você não precisa, você já está limpo pela palavra que eu vos tenho dado. Então a palavra você já tem. Então se você já tem a palavra para você se firmar, se fundamentar, você só precisa lançar as redes. Fala para o seu irmão aí, você só precisa lançar as redes. E agir debaixo da palavra de Deus. Lance a tua rede. Porque a promessa você já tem, você já conhece, a promessa você já tem, o propósito de Deus está sendo revelado, está sendo ministrado sobre a tua vida. Então o milagre está em eu lançar as redes. Se eu lançar as minhas redes, eu vou colher muitos peixes e grandes, exageradamente, me será dado pelo Senhor. Eu vou viver o milagre de Deus, vou viver o propósito de Deus. Eu só preciso lançar as minhas redes. Vença os obstáculos, querido. Pedro poderia, junto com os demais apóstolos, dizer o seguinte, porque naquele momento ali eles estão sendo chamados. Eles não conhecem Jesus. Pedro vai dizer para Jesus assim, tu és mestre, porque ele viu Jesus ensinando. Ele não sabe que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus, ele não tem conhecimento de nada disso, ele não tem tudo isso. Ele poderia dizer assim, esse cara está falando para eu ir para lá, para lançar a rede de novo, ele está pensando que eu sou algum aprendiz de marinheiro, ele está pensando que eu sou alguma pessoa que não entende do que eu estou fazendo. Eu estou cansadão, eu estou mal para caramba. Jesus, eu estou doido para acabar de lavar essa rede aqui e ir para casa, para descansar um pouquinho, que depois, mais tarde, a gente volta para o mar. Ele poderia ter dado um monte de desculpa. Ele poderia, não, Senhor, está ventando muito, não quero, estou cansado. Ele poderia ter falado um monte de coisa. E são coisas que a gente fala. São coisas que às vezes a gente declara. São os nossos medos.
é a nossa postura negativa, é a nossa falta de atitude. E Deus está falando com você assim, ó, lança a tua rede, filho. Lança a tua rede. Sabe por quê? Lança a rede, porque quem traz o peixe é o Senhor. Lança a rede, porque quem traz o peixe é o Senhor, porque quem faz a obra é o Senhor. Aí você diz assim, mas pastor, eu não sei lançar a rede. Como é que é isso, lançar a rede? Fala de Jesus para alguém que o Espírito Santo vai fazer a obra de Deus na vida dele, dela. Começa a orar que o Senhor vai fazer a obra. Comece a tomar algumas atitudes, tendo alguns hábitos diferentes. Que quem traz o peixe é o Senhor. Quem realiza o milagre é o Senhor. E eu sei que Deus tem coisas tremendas e maravilhosas para realizar, tanto na sua vida pessoal, familiar, quanto ministerial também. Lança a rede. Por acaso o Espírito do Senhor tem trago medo para a gente? Ou timidez? Não. O Senhor diz assim, eis que eu tenho dado a vocês espírito de ousadia, de intrepidez, de moderação no Senhor. Então vai nessa tua força. Até o fraco pode dizer que ele é forte no Senhor. Olha que bênção. Até você que somos fracos, nós podemos dizer, eu sou forte no Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a minha força. Então, na autoridade de Jesus, a gente vai lançar a nossa rede e nós vamos viver o milagre de Deus. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Então vai para águas mais profundas. Quando chegar lá sobre a palavra de Deus, lança a tua rede. E aí, queridos, o texto nos diz que Pedro, Tiago, João, André deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos ver o que Pedro tinha. Pedro tinha um barco de pescador, não devia valer tanto assim. O que mais Pedro tinha? Pedro tinha uma família. Só que da família a gente só sabe que Pedro tinha sogra. Eu ainda não li em lugar nenhum que Pedro tinha uma esposa, nem vi que ele tinha filhos. Mas vamos dizer que ele tivesse, tá bom? Então Pedro tem uma família. Pedro tem uma casa, né? Uma casa. Pedro tem um pai. Pedro tem a profissão dele de pescador, né? E Pedro talvez tivesse um amor muito grande àquele lugar, Nazaré da Galileia, que era muito discriminado. São essas coisas que Pedro tem. Essas coisas, diante daquilo que Deus pode nos dar, diante daquilo que Deus pode nos oferecer, é nada. Então a gente poderia dizer o seguinte, Pedro, deixando o nada que ele tinha, ele seguiu a Jesus para viver o exagero de Deus na vida dele. Pedro, deixando nada que ele tinha, ele foi viver o melhor de Deus, ele foi viver o exagero de Deus. Interessante que eles não pescam nada, eles não têm nada, mas eles não se assustam com nada. Mas quando eles veem a multidão dos peixes naquela rede, eles se admiram. Sabe, às vezes nós como igreja, a gente não fica indignado, a gente não se admira do nosso pouco, do nosso nada. Então são poucas conversões, são poucos milagres, são poucos testemunhos, são poucas as experiências pessoais, não é? A gente não fica indignado, a gente não se admira disso. Mas quando a gente vê um milagre, meu Deus, a gente põe em todos os grupos, a gente põe em todas as redes sociais, a gente divulga em tudo quanto é lugar. Não que esteja errado isso, glória a Deus. O nome do Senhor precisa ser glorificado. Mas sabe, a gente precisa, como igreja, agir de uma forma diferente. Eu preciso me indignar e ficar admirado com pouco. E eu preciso me alegrar e entender que é agir de Deus o muito que Ele pode proporcionar a mim e a você. De maneira que o muito precisa ser normal na minha vida. E aquilo que não é normal é o pouco. Isso eu estou dizendo em relação ao ministério, a frutos, a crescimento da igreja, ao teu viver na presença do Senhor. Você percebe isso? Deus não te chamou, né, para você ter uma colheita minguada. Mas Ele te chamou para render a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória de Deus.
e uma só semente, querido, você vai colher muito para a honra e glória do Senhor Jesus. Pedro vai crescendo na presença do Senhor, porque primeiro Jesus é apenas mestre para ele. E depois do milagre, Jesus passa a ser o Senhor. E no final do Evangelho de João, Pedro, ele tem Jesus como aquele que ele ama, e a quem por quem ele dá a sua própria vida. Esse homem que antes era um pescador, ele agora se torna um pescador de almas. 3.000 almas se convertem em um único dia. Aleluia! Uma única pregação. E aí não tem caixa de som, não tem caminhão de som, não tem microfone, não tem pastor gritando no ouvido do povo, não tem nada disso. Só tem ele, e a unção de Deus que era sobre ele. Só tem ele e um homem que está vivendo o propósito de Deus. Só tem ele e um homem que Deus chamou para dar muitos frutos. Só tem ele, debaixo da unção do Espírito Santo, 3.000 almas se rendem ao Senhor, aleluia. Só tem esse homem que deixou o nada para viver o exagero de Deus na vida dele, aleluia. Eu quero deixar o meu nada para eu viver o exagero de Deus na minha vida. Glórias ao Senhor Jesus, porque ele deixou o barco, ele deixou aquela margem, ele deixou aquela rede vazia para viver o milagre do Senhor. Glória a Deus. Deus está te chamando para viver essa coisa extraordinária que só Deus pode fazer, não é? Do nada para aquilo que é exagerado. Eu profetizo sobre a tua vida, a partir de hoje você é um pescador de almas. A partir de hoje você é um pescador de homens. Se prepare para um tempo de frutificação e multiplicação na tua vida em nome de Jesus. Se você tão somente sair da margem que você está, e um pouquinho para o fundo, né? E um pouquinho mais para a presença do Senhor ligado à videira, você vai frutificar e muito para a glória de Deus. Aleluia, eu quero ver isso acontecendo na sua vida. E aí, querido, eu termino dizendo uma frase para você, né? A sua rede, meu irmão, ela pode arrebentar. A sua rede, ela pode se estragar. E ela pode se estragar por 2 motivos. Ela pode se estragar por causa do exagero de Deus. Porque o texto diz que a quantidade de peixe foi tão grande que as redes iam se rompendo. E é isso que eu desejo para a sua vida. Mas a rede também, ela pode se estragar por falta de uso. A rede também pode ficar velha, se estragar por falta de uso. E aí quando a gente for pegar, aquele nylon já tá podre, já está arrebentando, você não vai conseguir pescar nada. Então, querido, eu sei que o Senhor colocou uma rede e ela está nas tuas mãos. Pela fé vai mais profundo, lança a tua rede que o Senhor vai realizar um milagre na tua vida. E aí eu creio que o milagre de Deus vai ser tão grande na nossa vida, o milagre de Deus vai ser tão grande aqui nessa igreja, que a gente vai precisar pedir ajuda, aleluia! Você vai precisar pedir ajuda, como Barnabé. Barnabé, quando chegou lá em Antioquia, ele viu a manifestação da graça de Deus, e os milagres eram tão grandes que ele saiu, foi lá em Tarso, foi procurar Paulo e falou assim: Paulo, vem me ajudar aqui, porque a glória de Deus está sendo muito grande. E eu sei, querido, que você vai avançar a tal ponto de você chegar para o teu irmão, para a tua irmã e falar assim: ó, vem aqui me ajudar, me socorre aqui, os pastores da igreja venham aqui, os líderes da igreja venham até aqui, eu estou lançando a minha rede, a quantidade de peixes é enorme, eu não estou conseguindo dar conta sozinho, eu preciso de ajuda, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu creio no exagero de Deus para a minha vida, para a sua vida, para esse lugar. Amém, meu irmão? Aleluia. O Senhor tem algo mais para realizar e para fazer na nossa vida aqui. E aí, querido, a gente vai orar agora, né? Nós vamos orar, são 9 horas e uns minutinhos ali, 4 minutinhos, mas a gente queria terminar o culto orando por você. Sabe, meu irmão, às vezes acontece semelhante ao que os pescadores viveram. Todos nós aqui, você não é exceção, todos nós aqui já tivemos esse dia que o mar não está para peixe. Todos nós aqui na nossa vida já chegamos em dias de extremo cansaço. Todos nós aqui já chegamos em dias
de muito desânimo. Já chegamos em dias que não temos nenhum prazer de estar na igreja. Já chegamos dias em que a gente não tem vontade nenhuma de orar, de buscar Deus, nada disso. A gente vem pela graça. A gente vem até por hábito, e não por aquilo que a gente quer que Deus faça na nossa vida. Às vezes, são questões emocionais, né? Estão muito ligadas a isso. E a gente fica mesmo abatido para baixo. E a gente não crê em nada. A gente não crê mais na salvação do marido, nem dos filhos, nem da esposa, nem da família. A gente não crê. A gente só vê os obstáculos, a gente só vê as dificuldades. E a gente declara, eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. Eu tenho feito, eu não estou conseguindo ver resultado nenhum. E era exatamente assim que os apóstolos se encontravam. Mas o Senhor foi lá, com sua mão suave, sua palavra poderosa, falou com eles, vai um pouquinho mais profundo, meu filho. Assiste mais um pouquinho, eu tenho coisas boas, eu tenho coisas para realizar e para fazer na sua vida. E Deus fez coisas maravilhosas na vida daqueles homens. Eles foram renovados, eles foram reavivados, eles viram o milagre de Deus, se admiraram, a ponto de deixarem o tudo que eles tinham para seguir a Jesus e ver o que Deus tinha feito na vida deles. E eu sei que Deus hoje pode renovar você. Eu sei que Deus hoje pode trazer um novo ânimo, uma nova força para você. Você pode estar aqui hoje, veio pela graça. Como o irmão Alberto começou a falar na ministração dele. Não sei como está a sua vida, não sei como está o seu coração. Mas Deus, Ele quer ministrar algo novo para você. Sabe, Deus tem algo novo para você. Deus tem uma paixão para a sua vida. Deus tem um renovo para a sua vida. Quantos de nós esquecemos o nosso primeiro amor e deixamos o primeiro amor para trás, né? A gente vê o pessoal que veio há pouco tempo do Renove aí, vibrando, avançando. Mas quantas vezes, querido, a gente deixa essa paixão ir embora? Deus quer renovar isso, Ele tem coisa nova para você, em nome de Jesus. Não é? E eu quero orar por você também, quer ter um ministério frutífero e abundante na presença do Senhor. Eu quero orar por você, que é líder de célula. Eu quero orar por você que tem se comprometido com o seu ministério. Eu quero orar por você que quer sonhar. Eu quero orar por você que quer sonhar junto comigo, junto com os pastores dessa igreja, por algo maior, algo tremendo, algo poderoso que Deus tem para fazer nessa cidade. A gente quer pedir ajuda à cidade. A gente quer pedir ajuda à cidade. A gente quer dizer assim, ó, nós não estamos dando conta. Nós queremos ajuda. Né? E se você quer viver esse ministério exagerado da parte de Deus, sai do seu lugar e vem para cá também, que nós queremos orar por você, pela sua vida. Por aqueles que estão abatidos e por aqueles que querem transbordar na presença do Senhor. Eu acho que esses são dois motivos assim maravilhosos para a gente buscar Deus, buscar a presença de Deus. Para a gente terminar o culto hoje. Então, sai do seu lugar, vem para cá em nome de Jesus, coloque diante de Deus e diga, Senhor, eu quero viver o teu exagero, quero viver o teu exagero dentro da minha casa, eu quero viver o teu exagero, Senhor, na minha vida pessoal. Eu sei que o Senhor tem muito mais para me dar, para realizar na minha vida. Vamos louvar o Senhor enquanto você se aproxima. Glória a Deus.